Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por esse estudo que nós vamos dar prosseguimento agora, dando continuidade àquele primeiro vídeo que nós fizemos da outra vez, a respeito da figueira e Israel. O Estado de Israel e a figueira. À luz da Escritura Sagrada, tentaremos entender aqui, qual o significado relevante que Israel, o Estado de Israel, tem para com os acontecimentos do tempo do fim, dos últimos dias que antecedem a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a noiva, a igreja santa, imaculada e comprada pelo sangue precioso de Jesus. Então, queridos, no vídeo anterior nós entendemos um pouco como se formou o Estado de Israel e a partir daquele momento nós passamos a entender como originou-se o Estado de Israel, qual o significado que a figueira tem escatologicamente para nós nos últimos dias. Nós entendemos que a figueira da qual Jesus se referiu, olhai para a figueira, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, nós vamos entender no capítulo de número 13 do Evangelho de Marcos, a parábola da figueira, Tem como texto de referência o capítulo 13 e versículo 28 do Evangelho neotestamentário de Marcos. Capítulo 13, versículo 28. Aprendam, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo às portas. Ou, em outras traduções, assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibais que ele, o Filho do Homem, está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Amém? Então, baseado nesse texto, nós vamos entender que Israel é esta figueira. Entendamos que o Estado de Israel, existem alguns fatos importantes, os quais nós queremos transmitir aqui para vocês. Fatos importantes que fizeram parte da formação do Estado de Israel. Como vocês sabem, foi a diáspora judaica, que ocorreu com a invasão do exército da Síria, em mais ou menos 721 a.C., quando Israel começou a ser disperso, depois que Israel foi capturado, foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Logo após o exílio babilônico, Israel começa a se espalhar, O povo israelita começa a se espalhar pelo mundo, em várias demais nações pelo mundo, e eles se espalham, E quando Israel torna-se nação, antes de Israel se tornar a nação que hoje foi estabelecida, o Estado de Israel, eles começam novamente, os judeus começam a voltar para a sua terra. Mas para que isso acontecesse, Israel teve que travar uma guerra, chamada Guerra de 6 Dias, no ano de 1967, onde Israel travou uma terrível batalha, militar contra os exércitos do Egito, da Síria,
da Jordânia, Cisjordânia e Iraque. Então Israel travou a batalha com todos esses exércitos contra esses inimigos, para que pudesse ser estabelecido hoje a nação do Estado de Israel. Em 1967 foi o ano que criou-se, que se estabeleceu a nação do Estado judaico de Israel. Os judeus começaram então a retornar quando houve a diáspora judaica, a invasão do exército da Síria em 721 a.C. Mas com o passar dos anos, logo após 1967, quando Israel foi estabelecido nação e Estado judaico, os judeus começaram a voltar para a sua terra natal, voltar para Tel Aviv, para Jerusalém, e junto com os judeus árabes, né, que disputam até hoje o território que eles consideram sagrado. Então sempre existem esses conflitos no Oriente Médio, e Israel assumiu, com o passar dos anos, travando uma terrível batalha militar, assumiu as colinas de Golã e algumas faixas de terra localizadas adiante dessas colinas. Então Israel tornou-se nação no dia 14 de maio de 1948. Israel foi estabelecido como nação e Estado judaico. De lá para cá, né, nós conhecemos que Israel no hebraico quer dizer Eretz Israel, e é o povo escolhido de Deus. É o povo que Deus teve zelo, Deus tem apreço por Israel, mas é preciso que Israel reconheça o verdadeiro Messias que virá. Então nós olhamos para a parábola da figueira. Enquanto Israel não reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias, Israel sofrerá como sofreu no deserto. 40 anos no deserto, onde pessoas morreram, onde somente Moisés chegou a ver a terra de Canaã, mas não entrou, né? E Josué e Caleb foram os únicos que entraram. Então, pela desobediência do povo, nós sabemos que até que Israel diga bendito aquele que vem, em reconhecimento a Jesus Cristo, somente Israel será salvo nesse período, com a volta de Jesus. Então, a palavra e o texto e o contexto exegético do que trata a parábola da figueira, ela nos quer dizer, nos transmite isso. A figueira é Israel, o relógio de Deus. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós começamos, irmãos, a entender o que significa figo, né? Figueira. Qual o significado cultural que a figueira pode nos transmitir? Qual a simbologia que a figueira, além de transmitir compreensões escatológicas a respeito do fim, como é que nós nos compreenderemos a palavra de Deus no contexto da figueira? Na Bíblia, irmãos, figo e figueira são com frequência mencionados, e nós olhamos para as curiosidades bíblicas, né, nesse sentido, e compreendemos que em fevereiro aparecem os figos antes das folhas, que somente após um mês